vamos lá. Tudo bem, pessoal? Vamos começar mais uma atividade, mais um momento de estudo, de preparação, que é justamente sobre as revoltas nativistas. Vamos tratar sobre esse assunto hoje. Essas revoltas nativistas, elas irão acontecer no Brasil a partir ali do século XVII. Então, a partir do ano de 1640, e também elas vão se estender ao longo do século XVIII. Porém, eu quero começar diferenciando para você o que é uma revolta nativista e o que é uma revolta emancipacionista. Há uma grande diferença entre uma revolta nativista e uma revolta emancipacionista. Deixo bem claro para você, meu querido, que uma revolta nativista, ela não tem um caráter emancipatório. Nenhuma revolta nativista se preocupava em questionar a dominação que a colônia brasileira, que o Brasil sofria dos portugueses. Nenhuma revolta nativista que eu irei apresentar a vocês vai indagar e vai lutar para que o Brasil viesse a se emancipar, viesse a se tornar independente, viesse a se tornar um país soberano. Portanto, nós precisamos deixar bem claro que as revoltas nativistas, elas não têm esse caráter emancipatório. Diferentemente das revoltas ou revoluções emancipacionistas, movimentos emancipacionistas que vão lutar pela independência. Portanto, qual a finalidade desses movimentos que nós chamamos de movimentos nativistas? Diria a você que esses movimentos, eles tinham interesses locais. Ou seja, as pessoas lutavam, as pessoas reivindicavam algo que dizia respeito ao interesse de uma região, de um local específico. Por exemplo, nós vamos ter lá no estado de São Paulo uma revolta nativista que foi conhecida como Aclamação de Amador Bueno. O que foi esta aclamação, esse movimento nativista que vai acontecer em São Paulo? Nós sabemos que durante a União Ibérica, os portugueses eles ficaram sobre o domínio dos espanhóis. E a mesma coisa vai acontecer relativamente aqui no Brasil também. Ou seja, durante a União Ibérica, os portugueses eles perderam um pouco o poder que eles tinham aqui no Brasil. E os espanhóis, eles achavam que estavam com a bola cheia. E nós vamos vivenciar essa disputa de poder local, especificamente da região de São Paulo, entre espanhóis e portugueses. Então a aclamação de Amador Bueno é uma disputa política entre portugueses e espanhóis na região de São Paulo. Amador Bueno, ele era português. Como a União Ibérica acaba em 1640, e aí a Espanha deixa de dominar Portugal e, consequentemente, suas colônias, Amador Bueno ele vai se aclamar rei, ou seja, o grande líder político agora da região de São Paulo não são os espanhóis, somos nós, os portugueses. Então, a finalidade desse movimento nativista, uma disputa de poder na região de São Paulo entre portugueses e espanhóis. E aqui a gente vai presenciar a retomada do poder pelos portugueses, personificado pelo Amador Bueno. Um outro movimento nativista que nós tivemos foi aquilo que nós chamamos Guerra dos Emboabas. O que foi essa guerra? Esse conflito dos Emboabas, vai acontecer entre duas regiões do Brasil, a província de São Paulo e a região das Minas Gerais. Nós vamos verificar que esse conflito ele tem uma razão, ele tem um objetivo. Qual foi a causa? O fator gerador, ou então costumo falar o fator causante desse conflito que nós chamamos Guerra dos Emboabas. Foi justamente a disputa entre os bandeirantes paulistas
e os forasteiros que vieram de Portugal pelo controle das áreas de mineração em Minas Gerais. Nós estudamos na última aula a economia mineradora e vimos que o ouro ele era explorado em grande quantidade junto aos rios, o ouro de aluvião, aqui na região de Minas Gerais. E os forasteiros vindos de Portugal serão os grandes responsáveis pela exploração do ouro. Já que a exploração do ouro era uma exploração que nós chamamos de exploração particular. Ou seja, as pessoas podiam explorar o ouro. Claro, vimos na última aula que se pagava impostos elevados, como por exemplo o quinto, ou seja, 20% do ouro deveria ser pago à coroa portuguesa, ou então o finto, cada região mineradora teria que pagar 15 arrobas anuais de ouro. Então, essa guerra dos emboabas, um conflito nativista, uma disputa pelo controle do ouro das áreas de mineração entre os forasteiros vindos de Portugal e os bandeirantes, que foram os grandes responsáveis pela descoberta do ouro aqui no Brasil, mais precisamente em 3 regiões: Minas, Goiás e Mato Grosso. Nós vamos verificar que nesse conflito, Guerra dos Emboabas, a coroa portuguesa ela vai se posicionar em relação a quem? Aos forasteiros. Afinal de contas, a ambição, a capacidade, o poder dos forasteiros de explorar o ouro era muito maior do que o poder e a capacidade dos bandeirantes. E para a coroa portuguesa, quanto mais ouro encontrado, quanto mais ouro explorado, melhor. Afinal de contas, mais impostos seriam pagos. Então, nós vamos perceber que a coroa portuguesa vai se posicionar em relação aos forasteiros na Guerra dos Emboabas, e eles serão os grandes vitoriosos nesse conflito que ocorre entre Minas e São Paulo. Um outro conflito nativista que nós tivemos aqui no Brasil foi a chamada Guerra dos Mascates. Atentos, esse conflito nativista é muito comum ele cair no Enem ou então nos vestibulares. Quem era o mascate? Mascate era o comerciante português. O comerciante português. Essa expressão mascate é muito comum na língua portuguesa. E esse comerciante, ele vai lutar, aí uma disputa novamente regional, uma disputa local pelo poder. Ele vai lutar, ele vai disputar o controle político lá na região de Olinda e Recife, lá no Nordeste brasileiro, ou seja, lá no Pernambuco. Importante nós entendermos que o Pernambuco foi o grande polo açucareiro durante a economia açucareira. Já estudamos isso. E sabemos que os senhores de engenho, eles viviam na cidade de Olinda. E os senhores de engenho eram os grandes, poderosos, os líderes políticos da região do Pernambuco. Porém, com a decadência da economia açucareira, nós vamos perceber que esses senhores de engenho eles irão perder poder. Afinal de contas, nós sabemos que o poder político ele está atrelado ao poder econômico. Perde-se poder econômico, automaticamente nós vamos constatar essa perda de poder político. E por outro lado, uma outra classe, um outro grupo estava emergindo em função do poder econômico, que é justamente os mascates. E esses mascates, esses comerciantes portugueses, viviam na cidade do Recife. Então, nessa Guerra dos Mascates, nós temos um conflito, uma disputa pelo poder na região do Pernambuco entre os senhores de engenho, que eram poderosos, e os mascates, que agora estavam poderosos. Ou seja, nós vamos ter uma disputa política entre a cidade de Olinda e a cidade do Recife. Olinda personifica os senhores de engenho. E Recife, que é a capital do Pernambuco, vai personificar os mascates, os comerciantes, aqueles portugueses que viviam da atividade comercial. E nós vamos verificar que nessa disputa, quem vai sair vitorioso será justamente esse grupo que nós denominamos e chamamos de mascates, ou seja, os comerciantes portugueses. E
esta vitória nessa disputa política pelo controle da região do Pernambuco se dará justamente pela decadência econômica dos senhores de engenho e, consequentemente, o poder econômico dos mascates, dos comerciantes portugueses. Um outro conflito nativista que nós temos no período ocorre lá no Maranhão, é a revolta dos irmãos Beckman. Esse conflito ele tem pouca importância, mas é importante nós aqui mencionarmos, falarmos sobre ele. Ele acontece lá no Maranhão justamente em função dos tributos que foram elevados, ou seja, impostos que foram aumentados e cobrados dos irmãos Beckman e de outros que viviam na região do Maranhão pela coroa portuguesa. Então esse aumento abusivo de impostos levou a essa revolta lá do Maranhão, conhecida como Revolta dos Irmãos Beckman. Também poderíamos aqui enquadrar um outro movimento nativista, que é justamente a Revolta de Vila Rica, ou a Revolta de Filipe dos Santos, que também é um conflito regional, local, e ocorre em função também desse aumento de impostos colocado pela coroa portuguesa aos produtores, aos exploradores de ouro na região de Minas Gerais. Então, veja você que os conflitos regionais, que nós chamamos aqui de conflitos nativistas, eles ocorrem ou pela disputa de poder em uma determinada região, como São Paulo, como Minas e São Paulo na Guerra dos Emboabas, ou então como ocorre entre Olinda e Recife na Guerra dos Mascates, ou então pelo aumento de impostos, pela cobrança abusiva de impostos da coroa portuguesa durante um período pós-União Ibérica que nós chamamos de restauração. A coroa portuguesa precisava de dinheiro para se restaurar, para novamente readquirir sua autonomia, sua soberania, e aí a coroa portuguesa vai cobrar impostos elevados, abusivos, de regiões aqui da colônia brasileira. Um abraço.